Então, estamos aqui vendo adição de vetores, certo? Dentro da lição 2.1, adição de vetores. Ok, então vamos lá. Então, dois jeitos de fazer adição de vetores, né? Então, se você tem vetores U e V, a gente pode fazer a adição dessa forma aqui, fazendo o U, primeiro U, depois na ponta de U colocando V, e o resultado é este vetor aqui, que vai do começo do vetor U até a ponta do vetor V, formando um triângulo. Muito bem. O outro modo é usando a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo funciona assim. Coloca-se os dois vetores que você quer somar na mesmo ponto de origem aqui. Escolhe um ponto para colocar a origem do vetor. E colocando os vetores, completa-se com retas paralelas aqui, então formando paralelogramos, certo? Portanto, a soma fica sendo a diagonal do paralelogramo, tá? Então é a mesma coisa que completar aqui, completar o paralelogramo aqui. Vamos usar essa forma aqui para observar que a soma tem uma propriedade comutativa. Tanto faz, na regra do paralelogramo, você primeiro colocar o vetor U, pegar o ponto B e primeiro desenhar o vetor U e depois desenhar o vetor V, seria essa soma aqui, né? Ou você faz ao contrário. Você primeiro desenha o vetor V, põe o vetor V e depois o vetor U. Vetor V aqui, vetor U. O paralelogramo é exatamente o mesmo, então a soma vai ser igual. Então é evidente que isso daqui funciona. Bom, propriedade associativa, que você pode fazer somas de vetores, por exemplo, três vetores, somar U, digamos que você queira fazer a soma U mais V mais um terceiro vetor W. O que essa propriedade associativa está dizendo é que tanto faz você somar U e V primeiro, pegar o resultado, somar com W, como somar V e W primeiro, e depois somar com U. Então vamos fazer o exemplo aqui, né? Vou simplesmente pegar esses vetores que estão aqui, esse desenho aqui, U, esse daqui é o vetor V, somo U com V, dá esse vetor em verde aqui, vou colocar em verde aqui, então vou anotar embaixo, U mais V, é esse vetor aqui. Vou pegar um outro vetor W, um vetor W, então W, certo? E eu vou transportar o vetor W para cá. Copiar ele aqui, coloco ele aqui, certo? Então, se esse daqui é o vetor U mais V, certo? E eu quero fazer essa conta aqui, U mais V, já fiz o resultado. Agora eu vou somar com o vetor W, significa que eu tenho que pegar esse resultado aqui, e agora somar com esse vetor, o que vai resultar no vetor que vai daqui até aqui, certo? Onde eu tenho o vetor U mais V primeiro, depois o vetor W. Tá? Agora, o que aconteceria se eu fizesse a conta ao contrário? Quer dizer, ao contrário não, na outra ordem, né? Na outra associação, eu faço U mais V mais W primeiro e depois eu somo com U, V mais W. Né? Então, quem que seria ele nessa conta aqui, nesse desenho? O vetor V mais W é esse daqui, olha. Primeiro eu faço V, depois somo com W, certo? Então o resultado é este vetor que vai daqui até aqui, certo? Então este vetor aqui em azul claro
Este vetor aqui é o V mais W. Seria esse daqui. Tá? Ok. Agora, se eu tenho esse como sendo V mais W, o que acontece se eu somar U com ele? Bom, então eu faço a regra. Eu começo com o vetor. Se eu quero calcular agora U do jeito que está aqui, eu vou colocar U primeiro e somar com esse resultado aqui que eu já desenhei em azul claro, que é o V mais W. Né? Bom, mas a regra é exatamente essa daqui. Eu coloco o vetor U aqui, na ponta dele eu coloco o vetor V mais W, que vai dar esse daqui, certo? Eu chego no mesmo ponto, certo? Então, o resultado. Não importa qual forma você faça, se você faz esses dois primeiros ou esses dois primeiros, o resultado é o mesmo. Observe que são a figura geométrica aqui, o que a gente formou? A gente formou um quadrilátero, certo? Ele é um quadrilátero. Então, deixa eu desenhar um quadrilátero aqui. Então, nesse quadrilátero, o que a gente tem? Então, cada lado aqui é um vetor. Né? Aqui era o vetor U, aqui o V, aqui o W, certo? E fechando o quadrilátero, a gente tem a soma U mais V mais W. E o que são as outras somas? O que são essas parênteses aqui, né? Essas somas intermediárias, por assim dizer, se eu chamar U mais V, né? U mais V mais W. Bom, ele é a diagonal. Então, por exemplo, se você pegar um U mais V, vai ser uma diagonal do quadrilátero aqui. Esse segmento que corta o quadrilátero pelo meio. Se você, por outro lado, pegar a soma aqui de V mais W, é uma outra diagonal. Muito bem. Então, a gente tem essas propriedades aqui. A soma comuta, ela é associativa. E a gente fala também, só para completar o repertório aqui, a gente diz que a soma tem o que a gente fala que é o elemento neutro. Né? O elemento neutro é o zero. Né? Alguma coisa que você pega e soma a U e não altera o vetor. Né? Então, esse cara aqui é neutro na soma porque ele não altera o resultado. E se você tiver para resultar, você pode resultar no elemento neutro. A gente fala que é o elemento oposto. Né? Então, se eu faço o somo ao seu oposto, né? Então a gente resulta no elemento neutro, resulta em zero. Diferença de vetores. Tá? Porque a gente tem um elemento oposto, você pode pensar que eu posso agora pegar o vetor U e somar com o oposto de V. Essa é a subtração. Então aqui eu coloco o vetor U, certo? Vou colocar o vetor V aqui. Tá? Como é que é U menos V? U menos V. Tá? Deixa eu desenhar o paralelogramo aqui para cá. Certo? E o vetor V copio para cá. Então, completei o paralelogramo aqui. Então, colocar U aqui e aqui V. Esse daqui é a soma U mais V, que é essa diagonal do paralelogramo. Agora, quem que é U menos V? U menos V é assim. Bom, vamos pegar esse vetor V aqui, tá vendo? Né? Então, eu vou escrever agora o vetor menos V. Menos V. Menos V vai ser tem exatamente o mesmo tamanho, direção, só que tem um sentido contrário. Né? Então ele aponta para cá. Ele aponta na direção, ele vai desse ponto aqui para cá. Então quando eu quiser calcular o menos V, eu começo aqui, olha, já está emendado aqui, ó, vamos escrever assim. Já está no jeito. Eu somo U com menos V. Resultado.
se isso daqui é U e aqui é menos V, o resultado vai ser este vetor aqui, ó. Este daqui é o vetor U menos V. Tá? Então, se você lembrar da regra do paralelogramo, né, esta diagonal aqui é a soma, resulta na soma. A outra diagonal é a diferença, certo? Aí, para lembrar para onde que aponta, né, você faz o seguinte. Você pensa em que U menos V começa, o resultado, esse vetor U menos V, começa na ponta do V, certo? Porque você entrou com subtração, ele começa na ponta do V e vai até a ponta do U. Então, esse daqui liga as pontas dos vetores, né? Então, você faz a ligação. Então, sempre que você pode pensar assim, sempre que você olhar, ver a diferença de dois vetores, você pode pensar assim, é um vetor que vai da ponta de um até a ponta do outro. Então, esse daqui é a diferença de vetores, tá? Então, a gente vai multiplicar, aprender aqui a definição de multiplicação por escalar, né? Então, o escalar controla o tamanho, a escala do vetor. Então, você pode pegar um vetor e dobrar ele de tamanho, fazer uma escala, né? Ou você pode pegar um vetor e reduzir a escala dele, multiplicando ele por meio, e ele fica menor. Então, vamos ver aqui, como que a gente define multiplicação? Então, eu tenho que dar uma definição, dado um vetor V, né? Então, dado V, dado V, como definir, né? Definiremos o que é o vetor alfa vezes V. Então, alfa é um número real, e alfa é um número real. Vamos definir o que é o produto desse número real pelo vetor. Tá? Então, o que é o novo vetor? Alfa vezes V. Bom, então para ser um novo vetor, eu preciso dizer três coisas a respeito dele. Qual o tamanho, qual a direção e qual o sentido. Então, a gente define assim. Essa daqui é a definição. O vetor alfa V é o vetor que tem. Ele é definido como o vetor que tem módulo. O módulo vai ser o módulo de alfa. Então, valor absoluto de alfa, ou seja, alfa sem sinal. Se alfa for negativo, isso daqui o módulo dele é positivo, vezes o módulo do vetor V. Tá? Então, esse daqui é um novo número, que é um novo comprimento, portanto, esse é o módulo do vetor alfa V. Tá? Agora vamos dizer qual é a direção do vetor alfa V. Bom, tem a mesma direção de V. Ou seja, você não muda a direção, você simplesmente modifica o módulo dele. Ou seja, alfa V é paralelo a V. Eles têm o mesmo sentido, tá? Mesma direção e o mesmo sentido se o alfa for positivo. Ok? Isso quer dizer o seguinte, então se você tem aqui o vetor V, o vetor 2V é assim. Ele tem o dobro do tamanho, então é o dobro do módulo, né? Mesma direção, mesmo sentido, porque aqui o número é 2, certo? Se eu tivesse colocado o número menos 2, então eu inverteria o sentido. Então vamos pegar aqui, aí o vetor menos 2V teria o seguinte, ele tem o mesmo módulo, né, do 2V, ou seja, duas vezes o módulo de V. Ele tem a mesma direção, está ao longo da mesma reta, são paralelos ainda, só que por causa do sinal de menos, esse daqui inverteu o sentido. Ele está com sentido, não vai no sentido contrário que o vetor V em relação à reta. Tá? Então, o sinal de alfa modifica o sentido, e se alfa for zero, a gente simplesmente fala, bom, se você está multiplicando o vetor por zero, o resultado é o vetor zero. Tá?
Vamos colocar aqui, como é que seria o resultado aqui. Vamos ver quem é esse vetor aqui, supondo que U é o vetor assim, esse daqui é o vetor U, e o vetor W é este vetor aqui. Né? Então, quem é meio de W? Meio de W seria um vetor que tem mesma direção, sentido, só que tem metade do comprimento. Meio de W. Vou copiar ele aqui, por exemplo. Deixa eu copiar o vetor meio de W aqui. Deixa eu fazer quem é o menos meio de W. Né? Então vamos escrever aqui quem é o vetor menos meio. É o mesmo vetor, mesmo tamanho, mesma direção, sentido contrário. Então menos meio de W é um vetor, eu mudo a seta dele aqui. Menos meio de W é este vetor aqui. Então eu quero somar 2U. Então eu quero somar 2U. Então eu vou escrever, copiar aqui. Fazer um vetor que tem tamanho 2U. Deixa eu mover tudo para baixo um pouquinho. Aqui. 2U menos meio de W. Então está aqui. Meio de W. Copio aqui. Resultado. Então está aqui. Esse vetor aqui. Este daqui é o 2U menos meio de W. Então agora a gente está armado com todas as ferramentas para fazer toda essa álgebra com vetores. Tá? Muito bem. Deixa eu dar uma pausa aqui e a gente vai fazer exemplos, tá, de como usar isso daqui para obter resultados interessantes de geometria e tudo mais. Várias coisas ficam fáceis. Várias coisas ficam bem mais fáceis usando isso daqui. Muito bem. Deixa eu dar uma pausa na gravação.